Irmãos e irmãs, conscientes de que somos um povo pascal, iniciamos nestes dias a caminhada quaresmal e vivemos hoje o primeiro domingo desse itinerário que desperta em nós um maior desejo de conversão e de penitência, a fim de que possamos celebrar a Páscoa de Cristo, vivo e ressuscitado. Pedimos ao Senhor que olhe para nós e de nós tenha misericórdia, a fim de que possamos, pela sua palavra, ultrapassar a tentação e, fortalecidos com o seu Espírito, viver este santo tempo da Quaresma. De pé, voltados para o centro, celebramos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos iluminou Cristo. Cari pellegrini de língua italiana, il Signore sia con voi. Meus irmãos, para todos vós as minhas saudações, a todos vós que estáis reunidos nesta celebração, neste santuário, neste primeiro domingo do tempo da Quaresma. Saúdo os seus padres e diáconos, saúdo todos os leigos e, de modo especial, os participantes no encontro Peregrinação Nacional do CPM, Centro de Preparação para o Matrimónio. Para todas as minhas saudações e também para aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social. Neste primeiro domingo da Quaresma, certamente o nosso espírito se dispõe a caminhar com Jesus, abrindo-nos à conversão a que Ele nos chama. Mas também o nosso pensamento e o nosso sentimento está com todos aqueles que são vítimas da guerra e, por isso, de modo especial, pedimos ao Senhor que traga a paz à Ucrânia e a tantas partes do mundo e também que nos livre, que nos liberte desta pandemia e de todos os males. Para que, nesta manhã, a nossa oração seja agradável ao Senhor, preparemo-nos reconhecendo que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, que, pela observância quaresmal, alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a Igreja convida a que neste tempo da Quaresma ponhamos ainda maior empenho na escuta da palavra. De coração tranquilo, ouçamos que vivemos da palavra que vem da boca de Deus. Leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: o sacerdote receberá da tua mão as primícias dos frutos da terra e colocá-las adiante do altar do Senhor teu Deus. E diante do Senhor teu Deus dirás as seguintes palavras: meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com poucas pessoas e aí viveu como estrangeiro, até se tornar uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios maltrataram-nos, oprimiram-nos e sujeitaram-nos a dura escravidão. Então invocamos o Senhor Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a opressão que nos dominava. O Senhor fez-nos sair do Egito com mão poderosa e braço estendido, espalhando um grande terror e realizando sinais e prodígios. Conduziu-nos a este lugar e deu-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. E agora venho trazer-vos as primícias dos frutos da terra que me destes, Senhor. Então colocarás diante do Senhor teu Deus as primícias dos frutos da terra e te prostrarás diante do Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Omnipotente. Diz ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha cidadela. Meu Deus, em vós confio. Desgraça se aproximará da tua tenda, porque Ele mandará os seus anjos que te
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e se acreditares no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se acredita para obter a justiça e com a boca se professa a fé para alcançar a salvação. Na verdade, a Escritura diz: todo aquele que acreditar no Senhor não será confundido. Não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias, esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias, não comeu nada, e passado esse tempo, sentiu fome. O diabo disse-lhe: se és filho de Deus, manda a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados e os dou a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe:
Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. E ainda, na palma das mãos te levarão, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: Está mandado, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo tempo. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a palavra que escutamos é a maior das bênçãos. De pé, aclamamo-la enquanto somos abençoados. Meus irmãos, a liturgia deste primeiro domingo do tempo da Quaresma propõe-nos o Evangelho das Tentações. Depois de iniciarmos este tempo com um gesto forte de imposição das cinzas na passada quarta-feira, acompanhado do apelo à conversão e ao arrependimento, o Evangelho das Tentações ajuda-nos precisamente a encetarmos este caminho quaresmal como um tempo de conversão. Mas essa conversão, para que seja efetiva, para que seja autêntica, supõe que partamos da verdade das nossas vidas, da consciência da realidade da nossa própria vida e, naturalmente, das tentações que a afetam. E, nesse sentido, aquelas tentações que Jesus experimentou no deserto são instrutivas, são modelares para aquilo que são as tentações mais fundamentais que afetam a vida do homem. Também nós, neste tempo da Quaresma, somos chamados a fazer um tempo de deserto. Isto é, a confrontar-nos com o essencial das nossas vidas, a abstrairmos-nos de tudo que, no correr dos dias, pode servir de distração, pode ocupar-nos e afastar-nos do essencial. Jesus, naqueles 40 dias, guiado pelo Espírito Santo, fez uma experiência forte. Uma experiência de privação, com certeza, uma experiência de tomada de consciência dessas tentações, mas, acima de tudo, 40 dias que o tornaram mais forte para o seu caminho, para a missão, para a Páscoa. Meus irmãos, é o convite que também nos é feito a todos nós, nestes 40 dias da Quaresma, abstrairmos de tudo o que nos distrai para nos concentrarmos no essencial, naquilo que Deus tem para nos dizer, em tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas próprias vidas. Para isso, há que começar por esta consciência das tentações que afetam a nossa vida. Aquelas do Evangelho que afetaram Jesus foram, em primeiro lugar, a tentação que é proposta a Jesus de transformar as pedras em pão. No fundo, o modelo de todas as expressões que afetam a nossa própria vida, nomeadamente a vida de hoje, em que tantas vezes somos tentados a reduzir tudo ao interesse, digamos assim, dos bens materiais. Tantas vezes reduzimos tudo a esta equação: o que é que eu posso ganhar? O que é que eu posso beneficiar? Tantas vezes temos a tentação de apenas colocar como critério, digamos assim, o nosso bem-estar, o nosso interesse. E reduzimos tudo aos bens que podem, digamos assim, aumentar o nosso bem-estar. Meus irmãos, para Jesus, essa era uma tentação que importava
recusar, vencer e ultrapassar. Porque a vida do homem não se reduz às coisas, ao bem material, a vida do homem não se reduz ao seu bem-estar. E na sociedade que nós vivemos, que tantas vezes é dita sociedade da abundância ou do bem-estar, simultaneamente é a sociedade em que há tantas vidas vazias, tantos corações vazios, tantos corações marcados pela solidão, tantos corações, digamos assim, carentes de amor, de vida, de esperança e de sentido. Corações onde falta a palavra de Deus, porque nem só de pão vive o homem. O seu coração, a sua mente, tem de estar preenchida daquilo que verdadeiramente o enriquece. Uma tentação a identificar na nossa vida, mas uma tentação a ultrapassar. Mas Jesus é também confrontado com uma segunda tentação, também ela bem atual. No cimo do monte, tem diante de si a contemplação dos reinos da terra e é proposto que ajoelhe perante o espírito do mal para dominar sobre tudo. Pois bem, essa tentação que se pode traduzir hoje como a tentação do poder, dos pequenos poderes nas instituições, na sociedade, dominar sobre o outro, os outros à nossa volta. Ou então a tentação do poder a uma escala mais alargada, dominar sobre as sociedades, os povos, os países e as nações. E tantas vezes uma tentação que não tem limite, uma tentação insaciável de ter sempre mais e mais poder, mais e mais glória. Meus irmãos, também hoje essa tentação afeta tantos corações, tantas mentes, envenena tantos raciocínios. Um poder, digamos, insaciável, ainda que em tantas situações, para o obter, se usem métodos reprováveis, tantas vezes se atropelem valores, regras, princípios, tantas vezes se, digamos assim, ponham o pé sobre o outro, desrespeitando a sua própria dignidade e os seus próprios direitos, de pessoas, de famílias, de povos ou de instituições. A ânsia do poder é uma ânsia de todos os tempos, mas hoje tem tantas expressões verdadeiramente desumanas, porque usam violência, porque não olham a meios para obter fins. Uma tentação, portanto, perversa, que causa sofrimento, morte e violência. Jesus ultrapassa, vence essa tentação, porque não veio para dominar, veio para servir. Não veio para impor julgos, mas veio para libertar o homem de todo o pecado e de todo o mal, para lhe dar uma vida mais feliz. Finalmente, uma terceira tentação, como contemplamos no Evangelho, a tentação, digamos, de fazer um gesto de lançar-se do pináculo do templo, confiado que Deus e os seus anjos o haviam de amparar. No fundo, uma tentação de perverter a própria essência da religião, para perverter o essencial do que é a relação com Deus. E Jesus também ultrapassa, vence, desmascara essa tentação, ajudando a perceber que não podemos pôr Deus ao nosso serviço. Nós é que nos colocamos ao serviço de Deus e invocamo-lo exatamente nas nossas próprias necessidades. Não uma religião ao serviço do homem, mas uma religião, digamos assim, em que o homem está, no bom sentido, ao serviço de Deus e do seu reino e ao serviço dos irmãos. Nada, digamos assim, faz pior à religião do que as perversões, do que as, digamos assim, as formas invertidas ou as formas não corretas de religião. Na nossa forma de relacionarmos com Deus, precisamos também de uma purificação, de nos convertermos àquilo que é a essência da nossa relação com Deus.
Meus irmãos, 3 tentações modulares que ocorrem também no nosso tempo e que podem afetar também a nossa própria vida. Mas a estas que o Evangelho nos apresenta, importaria que neste início de Quaresma cada um de nós identificasse também outro tipo de tentações. A tentação, seja ela do comodismo, a tentação do egoísmo, a tentação, digamos assim, de tudo reduzir ao nosso interesse e de nos colocarmos no centro de todas as coisas. A tentação de tantas formas de vício que estragam a vida da pessoa e que tantas vezes afetam a vida das famílias. Este domingo, neste início do caminho quaresmal, é, pois, uma grande oportunidade de reflexão, tomada de consciência de facto de quais são as tentações que afetam a nossa vida. Mas a lição fundamental, a mensagem decisiva que devemos levar desta liturgia é precisamente o facto de Jesus ter vencido essas tentações e de nos ensinar o modo de as vencer. Jesus venceu-as, venceu o espírito do mal e continuou o seu caminho depois daqueles 40 dias bem mais forte. Nós também, neste tempo de pandemia, de algum modo, fizemos um tempo de deserto. Um tempo que nos confrontou com tantas situações concretas da nossa vida, com tantas limitações e fragilidades da nossa vida. Devemos sair deste tempo de pandemia mais fortes espiritualmente, mais fortes na fé. E devemos também terminar na Páscoa este tempo quaresmal mais fortes na fé, mais preparados para renovar a nossa fé pascal e batismal. Mas para isso aprendamos com Jesus como é que Ele vence essas tentações. Jesus vence-as exatamente com a Palavra de Deus. Jesus, o Verbo encarnado, a Palavra feita carne, usa essa grande riqueza, esse grande tesouro do seu povo, a Palavra. É a Palavra que responde ao espírito do mal. Meus irmãos, para vencermos as tentações que afetam a nossa vida pessoal ou comunitária ou social, importa que a Palavra, como explicava São Paulo na carta aos Romanos, esteja perto de nós, na nossa mente e no nosso coração. É essa Palavra que a todo o momento nos é útil para rebatermos, para pormos de parte e vencermos as tentações. E por isso nós precisamos de rezar todos os dias no Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A palavra que devemos ler e meditar e frequentar de forma mais assídua nesta Quaresma serve para isso, para nos lembrar nesta situação o que é que a palavra de Deus me diz, me lembra, me recomenda. E assim, mais fortes espiritualmente, venceremos as tentações. É essa palavra que deve ir do nosso coração, que deve estar sempre presente na nossa mente. E, portanto, não é mentes vazias, não é corações, digamos, desligados da palavra. Pelo contrário, corações cheios dessa sabedoria única, divina, sagrada, que está na palavra de Deus, que nos há de ajudar em todas as situações a perceber o que está em jogo. Pois bem, é isto que Jesus nos ensina. Essa palavra que simultaneamente nos liga à memória das experiências positivas, das experiências libertadoras, como escutamos no livro de Deuteronômio. O judeu que, diante de Deus, faz essa revisão, essa memória de toda a vida do seu povo, daquele arameu errante que depois foi prisioneiro no Egito, que foi libertado. É essa memória das maravilhas que Deus e da sua palavra fazem na vida do seu povo, que também nos há de enriquecer. A memória dos santos, a memória de Maria, Nossa Senhora, que naturalmente nos pode ajudar a vencer todos esses desafios do nosso cotidiano. Meus irmãos, aqui em Fátima, nesta celebração, aqui em Fátima como casais de CPM, como famílias cristãs, aqui em Fátima como peregrinos, somos chamados a partir mais fortes,
Junto de Maria, partimos mais fortes na fé. Da Eucaristia, partimos mais fortes, enriquecidos com a Palavra de Deus e também com a comunhão do seu corpo e do seu sangue, para que assim verdadeiramente façamos um itinerário quaresmal, para que nesta Páscoa a luz da fé brilhe mais forte na nossa vida e na vida do mundo, nomeadamente brilhe mais forte como sinal de paz, de liberdade e de vida para todos. Assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, de Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou o Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. E também por nós foi crucificado o seu Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios, para que saibamos resistir a Satanás, respondendo-lhe com as palavras de Jesus. E digamos humildemente: pelo Papa Francisco e pelos bispos a ele unidos, para que a palavra, que é viva e eficaz, os sustente, os encoraje e lhes dê força. Oremos. Por todos aqueles que são tentados pelo poder, pelo dinheiro, pela violência e pela maldade, para que lhes saibam resistir com fortaleza. Oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Pelos imigrantes e estrangeiros maltratados, e pelos que vivem errantes e sem pátria, para que o Senhor os defenda dos perigos. Oremos. Por todos os homens e mulheres que creem em Deus e pelos que o procuram de todo o coração, para que só a Ele sirvam e a Ele se entreguem.
Oremos. Pelos cristãos e movimentos da paróquia, para que se deixem conduzir pelo Espírito, na oração, no perdão mútuo, no amor aos pobres. Oremos. Escutai, Pai Santo, as súplicas dos vossos filhos que vos querem servir e adorar, e, em comunhão com Jesus, que foi tentado, permiti que saibamos proclamar que só vós sois nosso Deus e nosso Pai. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do tempo santo da Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Jejuando durante 40 dias, ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco,
o nosso administrador apostólico António e o bispo eleito José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E porque nos chamamos e somos filhos de Deus, em caminho quaresmal, ousamos rezar com toda a confiança, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos e irmãs, quando viermos comungar, guardamos a necessária distância para a segurança de todos. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Tomamos a palavra do Evangelho. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Alimentemo-nos do Senhor. Tomemos a sua palavra, formaremos o seu corpo.
Irmãos no Senhor, nesta hora do dia, mas também noutros momentos da nossa vida, o nosso coração há de abrir-se à palavra e será chamado a responder se quer seguir o Senhor. O caminho dos discípulos de Cristo, de que a Quaresma é uma imagem, leva à cruz. Ela é sinal de contradição, mas sobretudo o sinal glorioso da nossa glória e ressurreição. De coração sincero, repetimos a palavra do Senhor a quem queremos seguir. Tomemos a sua cruz e sigamos os seus passos. Oremos. Saciados com o pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Acomodamo-nos por um breve instante, apenas para algumas informações que nos sejam úteis. Os que estivermos hoje da parte da tarde, às 14 horas, no recinto de oração, vai celebrar-se a Via Sacra, este exercício de piedade tão importante no tempo da Quaresma. Terá lugar às 14 horas no recinto de oração. Por essa razão, não haverá o rosário a essa hora na Capelinha das Aparições. Ainda hoje tem depois lugar o primeiro encontro na Basílica. Será na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com uma palestra por David Palatino sobre o tema Levanta-te, eu te constituo testemunha do que viste. A esta palestra segue-se um momento musical pelo quarteto de cordas Lusitane Ensemble. Às sextas-feiras, também às 14 horas, na Colunata, fazemos o exercício piedoso da Via Sacra. Portanto, no próximo dia 11 de março, sexta-feira, às 14 horas, na Colunata.
No dia 12 de março, sábado, tem lugar às 15h30 na Basílica de Nossa Senhora do Rosário um concerto de órgão pelos alunos da Escola Superior de Música de Lisboa. Nesse dia à noite, iniciamos a peregrinação mensal deste mês de março. Às 21h30, na Capelinha das Aparições, rezaremos o Rosário e depois faremos a procissão das velas. No domingo, dia 13 de março, segundo domingo da Quaresma, faremos também memória das aparições de Nossa Senhora neste lugar, às 10 horas com o Rosário na Capelinha. Depois viremos em procissão para esta Basílica e aqui celebraremos a Santa Missa às 11 horas. A missa das 12h30 desse dia será celebrada na Capela da Morte de Jesus. Nesse dia, 13 de março, ocorre o 9º aniversário da eleição do Papa Francisco e começa o governo do novo bispo da Diocese de Leiria-Fátima, Dom José Ornelas, que nesse dia entra na Diocese, na Catedral, em Leiria. De 11 a 13 de março, tem lugar a Escola do Santuário, com um retiro que nos convida a meditar nos mistérios dolorosos, num encontro intitulado O Rosário, Itinerário Evangélico de Vida Teologal. Este encontro decorrerá na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo. Quando sairmos, aqueles que o desejarmos, podemos deixar a oferta que trouxemos para a celebração de hoje. Destina-se aos apoios sociais, à caridade que o Santuário de Fátima assegura. Saímos, obviamente, com as necessárias distâncias de segurança uns dos outros para podermos todos sair nessa condição de segurança. O Presidente da celebração vai agora invocar sobre nós a bênção do Senhor. Com ela benze também os objetos religiosos que levamos conosco como memória da peregrinação a este lugar. Colocamo-nos de pé. E, meus irmãos, a terminar esta celebração, desejo a todos um bom resto de domingo, uma boa semana e aos que estão aqui um bom regresso a casa, a todos os peregrinos e também a todos os casais e família CPM também um bom regresso. E desejar que, naturalmente, Deus continue a abençoar e a proteger-vos no vosso trabalho. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.